respeito. Acabou? Sua- Pausa? é, Ah, então pode continuar? Então tá. Entrega o recado do senhor, Val. conversa a esse respeito que eu questionei assim. Tem coisas que você mente, mas é uma coisa grande. E por que que tem aquelas pessoas que mentem, mas mentem coisas banais, coisas que não tem assim justificativa para uma mentira. Você me pergunta uma coisa e eu digo não fiz. Por que eu vou dizer que eu não fiz se eu fiz? É porque já virou um vício na É vida da isso que eu pessoa. queria saber. A pessoa Porque já tem nem- pessoas que Tanto que mentem, virou um mas vício. mentem assim, à toa. O Felipe pode fazer uma pergunta para mim e a seu respeito e eu vou querer resolver essa questão e eu falar uma mentira, o sujeito pelo menos está ali pensando o que é que ele pode defender o outro lá com de cá. Mas tem aquele cara que mente assim. Quem pegou isso aqui? Eu não fui. E o outro ali viu que foi. Quem mexeu? Não vi. Isso não viu. Isso aí está voltado à questão do vício mesmo. A pessoa mente tanto Sim. que às vezes até ela mesma acredita Porque que a aí mentira até dela é saiu, verdade. né? Que Raabe mentiu, né? Mentiu, porque mandou os espias embora em outro lugar. Mas aquilo ali foi um negócio assim, extraordinário. Mas no caso de Raabe, por exemplo, ela mentiu porque ela não era cristã, ela não conhecia a palavra. Ah, meu Deus! Né? Ai, Mas é uma outra aula isso aí, porque né? essa é feia. Mas com certeza. Aí, gente, a gente vem aqui na 2.1.1 da página 96, o papel da família na educação. Gente, culto doméstico. Quem é que faz o culto doméstico aqui? Todo mundo, ô glória. Né? Bom, eu, graças a Deus, eu fui criado à base do culto doméstico, tá? Meu pai, pouco estudo, mas ele não tinha meio termo. Ele chegava, ó, pega a arca, pega a Bíblia, culto doméstico. E funciona, gente. Tá? Eu aprendi assim. Meu filho tem que fazer também e minha filha também. Hoje até o contrário. Eu que já estou em casa, ela, pai, vem fazer o culto doméstico comigo, não entendi isso aqui. Então a coisa está funcionando assim. Né? A escola, 2.2, a escola, na página 97, Agência de Educação Formal. Gente, a escola, ela é uma agência de educação formal mesmo, tá? No intuito de ensinar o secular. Só que, mesmo sendo agência assim, de educação formal, na bem realidade, nem tudo de bacana você pode estar aprendendo ali. Por exemplo, a escola oferece aos seus alunos educação formal e surgiu com o objetivo de transmitir a cultura e de gestar o novo e assim atender às necessidades dos agrupamentos humanos que se tornaram mais complexos. Okay? Afirma que o objetivo da escola é ensinar a criança a viver no mundo em que se encontra. Ponto. Isso acontece? Acontece. Mas será que acontece mesmo? Por quê? Nem sempre na escola você aprende a conviver no meio social, tá? Principalmente até pouco tempo, a educação aqui no Brasil estava indo de mal a pior, no sentido de que os educadores estarem permitindo tantas coisas que fogem do padrão da vida, que fogem do padrão do que nós aprendemos como educação, você não pode confiar como educação formal em si. Por isso que o melhor local para se aprender começa dentro de casa. Por quê? No formal, que é a educação no colégio, quando vem alguma coisa que não provém, a criança ali ela pode chegar e rebater. E pegar e falar, não, negativo, isso aí eu não aceito. Tá? É igual antigamente quando vi os professores na aula de ciência, que teoria da evolução, que o homem ele veio do macaco, ou que teve a explosão do Big Bang, por aí vai fora. E você, quando tem o conhecimento de casa, você vai e refuta, negativo. Eu acredito na teoria da criação, tá? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, e pronto. Essa é a tua crença aí. Que o professor fala ali, isso aí não vai interferir naquilo que você aprendeu, tá? Na outra página, 98, a igreja, a Agência de Educação Cristã e os imperativos bíblicos.
Bom, gente, o 2.3.1, aí ele vem falando sobre a questão da igreja aqui, instrução. A instrução é a função da igreja, ele tem como finalidade oferecer aos crentes o suporte da palavra de Deus para o exercício das demais funções e imperativos bíblicos, como adoração, comunhão, serviço e evangelização. Ponto. Pausa aí. A igreja, ela tem como propósito nos oferecer isso aí, ou nos ensinar isso aí, adoração, né, questão do serviço cristão, questão de como servir a Deus, tá? Comunhão e por aí vai fora. Então, se a igreja tem como esse propósito, a gente tem que mais absorver e, acima de tudo, colocar em prática, tá? É justamente por quê, gente? Porque a educação, ela funciona assim. Por exemplo, a educação, ela pode fluir sem a comunhão? Pode, mas ela vai trabalhar capengando, tá? Porque a gente está aqui, reunido. Se a gente não estiver unido, nada vai dar certo, tá? Porque tem um monte de gente aglomerada. Mas se eu penso, tá, em A, aí a Raíssa pensa em B, tá entendendo? Aí a ideia em C. A gente não chega ao denominador comum, a gente não consegue ter comunhão, a gente não consegue adorar, a gente não consegue chegar no denominador comum. Então a igreja, ela foca justamente para isso, tá? Quando se fala a nível de EBD, de estudo, é a mesma coisa. Por quê? Não adianta a gente na igreja, né, um levanta um tema, tá? E o outro está falando sobre outro tema, aí acaba se não chegando a um denominador comum, ok? Aí, por exemplo, a gente tem aqui a questão na adoração, tá? Na página 100, na 101 na comunhão, na 102 no serviço, na 103 na evangelização, né? Por exemplo, para que isso tudo funcione, a gente precisa de ter uma base sólida. Base sólida esta é que funciona como igreja, tá? A evangelização através do estudo. Por exemplo, por que nós estamos muito atrás dos TJs? Na questão do ensino em si. Por quê? Eles pegam os templos deles e a maior parte do tempo deles é o quê? Discutindo assuntos para eles poderem sair na rua com uma mensagem já pronta e chegar ali e poder divulgar os ensinos deles. Embora a gente saiba que é uma heresia, mas para eles é os ensinos deles. Então, quando um TJ às vezes bate na porta de muitos crentes, tá? O ideal seria que o quê? Que o crente abrisse a sua porta e falasse, entra e vamos estudar a palavra. Mas normalmente o que acontece, né? Por exemplo, quando chega na casa do Rafael, o que normalmente acontece? Rafael chega e olha para ele e fala, entra aí, vamos orar que eu vou expulsar o teu demônio. Amém? Não, pelo contrário. Rafael vai e debate a Bíblia com eles, né? Mostra para eles a verdade em si. Então, gente, nós precisamos disso. Não, o cachorro está solto, não vem não. Então, gente, aí eu pergunto a vocês, né? Como a gente mudar a nossa estratégia e por que a gente não muda a nossa estratégia de evangelismo, tendo em vista que essa forma de evangelismo que eles praticam, de porta em porta, né, com o estudo já preparado, funciona muito bem. Por que nós hoje não conseguimos fazer o que eles fazem? Vai, vou soltar o cronômetro, 1 minuto. Eu acho que até por algum pouco de experiência aqui nessa casa, né? Não sei nas outras igrejas, mas que a gente tenta inclusive de todos os métodos. Eu acho que não sei se o pessoal já está saturado, tem o conhecimento da palavra e está ignorando Deus, ou se a gente tem que adquirir um novo método, porque às vezes quando a gente faz evangelismo na praça, enquanto tem o pessoal na praça ali pregando, tem alguém dando folhetim, tem alguém indo na casa da pessoa, e ainda assim chama-se pro culto e a pessoa ignora, vou, não vou, e só vai quando tá precisando, tipo, o filho tá morrendo, aí perdeu o emprego, não sei quem tá hospitalizado, aí vem correndo.
Mas fora isso... É porque, infelizmente, assim, o povo, gente, saía desde Israel. Eu questionava muito essa questão de servir a Deus por interesse. Na realidade, eu não aceitava essa questão. Quando eu comecei a ver dentro da Bíblia que o povo de Israel ele só buscava Deus por interesse. Quando o povo estava sob opressão dos midianitas. E Deus ele fala com Gideão, né? O anjo chega para Gideão. Sonhar contigo, varão valoroso. A primeira coisa que Gideão fala é o quê? Como é que só pode ser comigo? Eu estou aqui malhando trigo no lagar. Está tudo errado e tal. O anjo, calma, Gideão. Israel pecou. Mas por vocês estão clamando, eu irei dar vitória a vocês. E através de vocês, Gideão, eu vou libertar Israel. Aí Deus ele liberta Israel dos seus opressores, através de Gideão. Mas por quê? Israel só clamou porque estavam sendo oprimidos. Hoje não é diferente. A maioria das pessoas busca Deus por quê? Porque está no fundo do poço, né? Está bem empregado, está tranquilo. Aí ficou desempregado e deu ruim, pronto. Né? Caiu enfermo e busca Deus. Então eu sempre questionava muito isso. Né? Até que na minha vida mesmo eu comecei a ver isso acontecer. Eu falei, Senhor, eu não quero te buscar porque eu estou na prova. Eu não quero te servir porque eu estou na prova. Eu quero te servir por aquilo que tu és. Por aquilo que o Senhor já fez por mim. Só que eu fiz um apanhado geral que eu digo assim, geral, de todas as igrejas, mundial. Eu vi que a maioria das pessoas buscam a Deus no aperto. Né? Isso aí pode ser usado ao nosso favor. Por quê? A Bíblia nos fala o quê? Alguns pregavam para poder aumentar o sofrimento de Paulo. Está entendendo? Eu vou pregar porque eu sei que, está entendendo? Se eu pregar, os romanos vão descobrir e vão, né? Mas Paulo ele pega e fala, poxa, que importa? O importante é que seja pregado o Evangelho. Então, qual seria uma estratégia para a gente mesmo? Tá? Por exemplo, eu analiso o método que eles usam, tá? E é justamente o método que Jesus usava. Jesus ele fazia o quê? Ele usava o tempo para poder discutir ideias, tá? Mas ele entrava na casa das pessoas e chegava ali, as pessoas o buscavam, porque precisava de cura, viu os milagres que acontecia, aí ele realizava a cura, sim. Mas justamente depois da cura, o que ele fazia? Ele mandava a palavra. Tá? Aí entra João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje eu vejo que a melhor forma é essa, gente, é de levar a palavra com estudo. Tá? Por quê? Eu posso orar e a pessoa ser curada. Mas se eu não ministrar a palavra, a pessoa não vai ser liberta. Porque o que liberta é a palavra. Eu posso orar e a pessoa receber um emprego. Tá? É igual um testemunho que eu vi. Estava ouvindo um testemunho de uma determinada igreja. Aí eles estavam falando, que o camarada dele era um peão de obra, aí entrou numa empresa, aí estudou e Deus abençoou, e ele se formou engenheiro, e agora ele é o responsável por toda aquela empreitada, todo mundo, glória a Deus, Deus é fiel. Aí eu falei, poxa, mas ele era peão, agora é engenheiro, é o chefe, e onde entra Deus nisso aí? Porque isso aí a pessoa não crente consegue, é só estudar, é só se preparar. Estão entendendo? Então, gente, é o estudo, é o evangelismo com o estudo da palavra. Quando você ensina, a pessoa conhece a palavra, aí ela vai ser liberta. É claro que isso é fácil? Não. Por quê? Marca um culto de doutrina. Quantos vem? Agora num culto normal, né, de domingo, um culto de adoração, que a igreja está mais cheia. Tá? Marca um culto de oração. Por quê? É através da oração que você vai se preparar para o combate também. É sempre a minoria. Né? Então isso é uma batalha espiritual, gente. Tá? E só se vence assim. Temos que entender sempre isso, gente. A conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para mim o método mais eficaz é esse aí. Interessante, não é específico de uma igreja. Quando se fala que é um culto de oração, chamam para orar, vão pouquíssimas pessoas. E não existe denominação, não. São todas elas. Geral. Todas as igrejas, infelizmente, é isso aí. Né? Muita gente, acho que espera também o dia de amanhã. Se a gente chegar para pessoas assim, desviadas, e perguntar se ela pretende voltar para Jesus, ela vai falar que pretende.
mas vai adiando. Vem alguém aqui, assiste o culto, no final faz o apelo, agora não, depois. A pessoa ignora a possibilidade da morte. Aí, gente, o capítulo 3, o 4, que a gente vai terminar, por exemplo, o 3 nos fala da educação cristã, tá? O 3.1 na 107 fala assim, o objetivo da educação cristã, a função da educação cristã na igreja, ensinar sobre o crescimento da igreja, o corpo de Cristo, ensinar a aprender com Jesus, ensinar a fazer discípulo, ensinar para viver no dia a dia, ensinar a valorizar o aluno. Bom, gente, olha só. Objetivo da educação cristã. Quando se fala em objetivo da educação cristã, se fala justamente numa educação pautada na palavra. Mas para a pessoa ela querer educação cristã, em primeiro lugar, a gente está focado justamente no seguinte, uma questão assim de comunhão. Por quê? A educação cristã, ela parte do princípio que o comentarista ele coloca aqui, eu vou ler um pedaço para vocês. Para identificarmos o objetivo da educação cristã, podemos buscá-la no ídolo de Jesus aos seus discípulos, registrado em Mateus 18, 28, 18 e 19, ou seja, na grande comissão. Assim, pela ordem de Jesus, entendemos que o objetivo da educação cristã é preparar para a pessoa convertida para cumprir a grande comissão. Avançar esse objetivo deve ser a meta da igreja, por meio da escola dominical e dos demais departamentos e atividades. Deste modo, todos os crentes se mostrarão preparados para cumprir o ídolo de Jesus, assim, indo, evangelizando, batizando e ensinando. Então, gente, a educação cristã, como um objetivo, já começa como uma ordem imperativa. Porque a ordem de Jesus, né, não é um pedido, né? É ide, vai. Tá? Marcos 15, 16, 15, nos fala de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, né, 18, 19, nos fala da grande comissão. Então, nos dois textos, a Bíblia está dizendo o seguinte, que é a gente que tem que ir. Esse tem que ser o propósito da educação cristã. Agora, para mim ir, eu tenho que ter a bagagem. E a bagagem a gente consegue na EBD, tá? Ou na doutrina. Por exemplo, a função da educação cristã na igreja. A educação cristã na igreja tem como função ensinar e dar formação aos cristãos, aos crentes, enquanto a própria igreja realiza suas diversas atividades. Desse modo, a existência de um programa de educação cristã na igreja abrange tudo aquilo que se faz nela e através dela. Ele deve ter como objetivo ajudar os cristãos a crescerem em direção à maturidade. Por exemplo, a função da educação cristã na igreja nos leva à questão da gente amadurecer. A pessoa, quando chega na igreja como novo convertido, ela chega ali igual uma criança, ela tem que, né, se alimentar só de leite materno. Com o passar do tempo, ela pega uma comida mais sólida. Quando cresce, já pode comer um mocotó, né, uma feijoada, uma comida mais sólida em si. Esse é o propósito do ensinamento da educação cristã na igreja. Só que assim, gente, a gente tem que ensinar, por exemplo, ensinar sobre o crescimento da igreja, o corpo de Cristo, tá? Por exemplo, o crescimento da igreja, a gente tem que ter dois tipos de crescimento. O primeiro é o qualitativo, o segundo é o quantitativo. Não adianta você ter um crescimento quantitativo sem qualitativo. Por quê? A igreja cresceu, sem qualidade a igreja ela inchou. Então a igreja precisa da qualidade, tá entendendo? Ou seja, passar na peneira, a partir daí, como um edifício que cresce, né? Quando se fala em edifício, é prédio que cresce, para poder ter a questão da quantidade. Aí na outra página vem, por exemplo, ensinar e aprender com Jesus. Bom, até hoje, gente, os ensinamentos de Jesus, ele faz a diferença. Nós temos aqui algumas pedagogas, né, professoras, e a gente observa que nós estamos aí no século 21, mas a base do ensino hoje é o que Jesus ele colocou, gente. A base do ensino, as pessoas inventam vários métodos, né? A educação disso, a educação daquilo, mas a base é o que Jesus ensinou. E uma delas era justamente Jesus, ele fazia o quê?
ele ia até a pessoa, tá? E tratava a pessoa com respeito, ele chamava a pessoa pelo nome da pessoa, né? Ele dignificava a pessoa. Por outro lado, ele olhava para as pessoas que estavam desgarradas como pastor, ele olhava com um olhar de misericórdia. Por que com um olhar de misericórdia? Porque ele tinha algo para dar para aquelas pessoas. Não adianta o professor ele ir para a sala de aula sem ter nada para dar. Então ele vai ficar enchendo linguiça e não vai mudar nada na vida dos seus alunos em si. A ensinar a fazer discípulos. Fazer discípulos, gente, é complicado. Porque a gente ganha vendo a pessoa para Jesus, é bem a questão do discipulado. O mais difícil não é ganhar, o mais difícil é discipular. Porque quando você vai discipular, você começa a tirar os carrapichos. Você começa a mostrar para a pessoa que durante a vida toda dela ela aprendeu uma coisa errada, dentre elas a questão do caráter, e agora ela precisa de ser mudada. Por isso que discipular leva tempo, né? A função do evangelista é ganhar almas, é uma bênção. A função do pastor é tratar, misericórdia. Porque o evangelista ele fala, ó, vinde como estás, o pastor, ó, como é que vai ficar, hein? Então, a coisa ela começa a estreitar, porque aí ele tem que tratar, né? E tratar, ensinar, isso aí leva tempo, tá? Além de levar tempo, leva muito estresse, tá? E é por aí. Cabelos brancos e por aí vai fora. Porque um dos problemas, gente, crônicos, por exemplo, ensinar a ser discípulo, tá? Vamos tocar num ponto crucial aqui. É o porquê que as pessoas, às vezes, elas entram assim por caminhos esquisitos. Quer seja assim o caminho do homossexualismo, quer seja o caminho das drogas, quer seja o caminho que não leva a Deus. Muitas das vezes é questão da falta de atenção. Por exemplo, num casamento, tá? O que mais assim a esposa ela quer ouvir do esposo é atenção. Quando o esposo chega e repara, né? E a mulher, ela, né? A mulher vai, comprou um vestido noivo, né? Aí pintiu o cabelo, bota o cabelo pra cá, pra lá, se produz tudo. O homem nem percebe. Aí o marido chega e fala, bora mulher, tá atrasado então. Aí não observou nada na mulher. A mulher, gente, ela fica triste. Porque ela quer ser notada, né? Ela quer ser um espirro que ela dá, que ele tem que falar, amor, saúde, ai, você vai ficar resfriado e tal, pronto, né? Então, gente, na vida espiritual é a mesma coisa, não é muito diferente não. A pessoa que quando está no mundo, ou quando vai para o mundo em si, ela precisa dessa atenção. E quando o crente, ele não dá essa atenção, alguém lá fora vai dar essa atenção. Quando nos fala fazer discípulo, ensinar a fazer discípulo, né? Não é simplesmente você pregar o evangelho e pronto, acabou. Ó, tal dia eu quero você aqui. Não, é você olhar para aquela pessoa e ser amiga daquela pessoa. É você se importar com os problemas daquela pessoa. É você olhar para ela e pegar e falar, pô, cara, o teu problema é o meu problema. Quando a gente olha para a pessoa e fala, ô papai do Senhor, tudo bem? Quando você fala tudo bem, você está querendo dizer o seguinte, se não estiver bem, eu vou te ajudar. Né? Aí ele fala, tudo bem, a pessoa fala, e tudo bem, nada. Você, e aí, tô fora então, se vê. Né? Então, gente, discipular é isso aí, é se preocupar. Eu observei um depoimento da Tami Gretchen, da filha da Gretchen. E o depoimento dela foi o seguinte, quando ela ainda era mulher, né, quando não tinha se transformado, a maior parte do tempo existia ausência materna. E num determinado momento, uma psicóloga perguntou a ela, né, qual era a relação dela com a mãe dela. Ah, você gosta da sua mãe? Ela falou, gosto, né? Poxa, mas vocês vivem bem? Ela, a gente só não vive bem porque eu sempre precisei dela, ela nunca esteve presente. Eu entendo que era o trabalho dela, mas ela nunca esteve presente. E com o passar do tempo, a gente vê em que ela se transformou. E o Evangelho, gente, é o meu modo de ver, é isso, é você dar atenção, é você cuidar. É você chegar para um não crente ou para um novo convertido e falar, tudo bem?
Tudo bem, mas tá assim, rapaz. Poxa, eu ainda tô fumando, rapaz. Fica tranquilo que eu conheço alguém que fumava e Deus libertou e tal. Aí quando você vê a pessoa, e aí, rapaz, como é que tá, tudo bem? E aí, tá conseguindo vencer? Primeira coisa que a pessoa vai falar, caramba, o cara se preocupa comigo. Teve uma pessoa que foi para a nossa igreja, eu achei interessante. O que é que ela passou para a igreja? Porque a primeira vez que ela foi, aí ela, oi, tudo bem e tal, a irmã que estava na porta falou, tá o seu nome. Ela falou o nome dela, né, Maria não sei das contas lá, e tal. Na outra semana a irmã chegou e falou, fulano, guardei um lugar para você. Pronto, ganhou. 2 meses depois ela estava lá na frente sendo recebida, né, passou pela escolinha. Aí ela falou, não, irmãos, o motivo que me levou a vir para essa igreja foi porque aquela irmãzinha lá, né? Faz assim, irmã, por favor. A irmãzinha lá atrás, foi você, que você lembrou do meu nome. Eu só falei, eu nunca te vi, e você lembrou do meu nome. O que é isso, gente? É discipular. É o quê? É dizer que você se importa com a pessoa. Amém? Né? E tem um tempo específico, assim, para discipulado? Tem um tempo limite? Não tem? Bom, o tempo limite para discipulado é o seguinte, algumas igrejas... Alguns falando que tem tempo, para você ver uma certa evolução, crescimento. Bom, gente, tem gente que com 1 mês, tá entendendo? 1 mês não, com 1 semana, tá entendendo? Você começou, discipulou, você já pode batizar aquela pessoa. E já tem gente que com 1 ano, ela pode fazer várias escolinhas. Por quê? A questão do discipulado, gente, né? Igual acontece a ver lá na igreja, né? Na classe lá, que eu converso muito com o irmão que ele dá o discipulado. Ele pega e fala, rapaz, eu tenho irmã aqui que já está em 3 etapas de 3 meses, né? Que é 3 meses que coloca lá e não consegue passar. Tá entendendo? Por quê? A pessoa ela não... Tá? Como já tem gente que chega lá, ele pega e fala, tá pronto. É igual o Filipe e o Eunuco. Né? O Eunuco chegou e falou, quem que me impede de ser batizado? Tem água aqui. Filipe, desce aí, vambora, cara. Tá pronto. Tá entendendo? Ou seja, um bate-papo de uma tarde. Então, ele gente... Recebeu a palavra, né? Ele recebeu a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que a pessoa se converteu hoje, já pode se batizar daqui 1 semana, no domingo que vem? Pode. Pode sim, a Bíblia... Agora vai depender da libertação da pessoa. Né? Não pode chegar e pegar de qualquer maneira e a pessoa... Né? Aí, por exemplo, aí a gente tem ensinar para poder viver o dia a dia, ensinar a valorizar o aluno. Gente, valorizar o aluno, isso aqui é fundamental, porque Jesus ele fazia isso, tá? Fazia tão bem que Jesus ele teve um péssimo aluno. Jesus ele foi um excelente instrutor, mestre, um péssimo aluno, foi Judas. Mas em algum momento Jesus jogou na cara de Judas. Quando Jesus sabia que ele ia trair, né? Quando Jesus viu que não tinha mais jeito, ele falou, Judas, o que você tem que fazer, faça logo. O diabo já tinha entrado. Mas Jesus não jogou na cara dele. E também não mandou ele se suicidar. Ele que depois não se arrependeu, teve o remorso e se suicidou, tá? Aí o último tópico, gente, o último capítulo nos fala do desafio da escola dominical hoje, que a gente comentou muito, falando sobre, por exemplo, no 4.2 nos fala a escola dominical além dos muros da igreja, né? Por exemplo, eu falei sobre aula de reforço. A escola dominical, gente, ela tem que ultrapassar as paredes, tem que ir até essas pessoas, a gente tem que trazer a comunidade, ensinar ele, mas é a função do colégio e tal, é a função dar ideia para ela dar aula lá no coisa, não, é a função nossa de fazer a diferença. Eu falei até do exemplo que eu coloquei como a escola dominical, né? Não a escola dominical, mas o culto à noite, as salas, para poder dar aula de reforço, tá? Aí, por exemplo, a escola bíblica nos lares, sai culto doméstico, que a gente comentou, gente. Gente, isso é uma arma poderosa, gente. Eu aprendi a Bíblia com culto doméstico. Inclusive, eu aprendi a dizimar com 11 anos de idade, quando minha mãe chegou e falou para mim, senta aqui, eu vou te ensinar. Porque eu comecei a trabalhar com pipa, ganhava merreca, e minha mãe falou que eu tinha que dar o dízimo. Eu falei, tá doido, vou dar o dízimo, ganho um pouco, não sou batizado. Minha mãe, senta aqui. E na hora do culto doméstico ela ministrou. Hoje, desde 11 anos de idade, eu sou dizimista porque eu aprendi.
Aprendi o quê? Em casa, né? E tive a minha experiência. A escola bíblica em hospitais, gente. Por exemplo, capelania, isso aí é fundamental. Não sei se alguém trabalha em hospitais aqui, trabalha? Eu teve uma época que eu fiz esse curso de capelania, então a gente tinha acesso a qualquer hora nos hospitais. É a melhor época e hora para você evangelizar no hospital. Tu vê a pessoa lá, tá entendendo? Já nas últimas ali você chega e leva a palavra. Ah, mas ele não merece. Merece sim, a gente não pode dar uma de Jonas. Jonas, ele não queria pregar para Nínive porque ele achava que ele merecia, não. Às vezes a pessoa fez, aconteceu, mas quem é o juiz é Deus. A gente tem que chegar e levar a palavra. Nos presídios, principalmente, porque a escola bíblica, irmãos, ela começou com a visão desse homem, o Robertson, que ele via as pessoas no presídio como delinquentes, então ele queria mudar. Então ele começou mudando através das crianças. Então hoje nos presídios, a melhor coisa é você no presídio estar ensinando aquelas pessoas que começaram um delito para quando eles saírem dali não cometerem mais, tá? E detalhe, não é função do Estado, porque se fosse, presídio recuperava. Pelo que eu vejo, o presídio não recupera ninguém. A pessoa entra ruim e sai pior, né? Aí incluindo os portadores de necessidades especiais. Por exemplo, o que a Michele fez, a esposa do presidente, foi algo tremendo, gente, tá? Ela, linguagem de Libras, tá? Isso aí é tremendo, tá entendendo? Porque você tem uma pessoa que é surda, tá entendendo? Não consegue ouvir, quer ouvir a palavra e vai ouvir como? Então você vai e coloca alguém lá fazendo gesto lá de Libra e aquela pessoa é edificada, tá entendendo? Então isso aí é fundamental, gente. A pessoa ela tem uma necessidade, né? Não pode vir na igreja ou uma demência e você poder cuidar dessa pessoa, tá? Isso é fundamental, como evangelismo também. Aí, por exemplo, caminhando com o grupo de terceira idade. Eu não gosto nem de falar terceira idade, eu gosto de falar melhor idade, tá? Por quê, gente? É o grupo que a gente precisa de investir pesado. Sabe por quê, gente? Porque foi o grupo que às vezes já fez muito e agora já faz com menos força, porque as forças estão na juventude, mas eles têm a experiência para poder sustentar. Se às vezes a obra está de pé por causa da oração da terceira idade. Então é um grupo que precisa do investimento e da atenção, ok? E por fim tem uma reflexão aqui, o mundo de hoje exige do cristão a superação de diversos desafios, entre eles a evangelização de pessoas portadoras de necessidades especiais. Como a escola dominical pode evitar a exclusão dessas pessoas? Aí termino aqui com uma pergunta, ok? Então, gente, nós vamos responder o questionário, mas o que eu queria que se fosse feito, né, pela gente, assim, independente da igreja. Por exemplo, essa questão de necessidade especial, tá? Aqui naturalmente não tem ninguém surdo, né? Mas já teve, né? Então, é alguém se profissionalizar em Libra para poder passar o mundo para essa pessoa. Eu até questionei na minha igreja, que a igreja é tão grande, né? A igreja com 700 pessoas, se entrar um mundo lá, ninguém sabe, tá entendendo? Então, culto lá, todo mundo adorando, uma bênção, mas e a necessidade do irmão? Tá? E a necessidade da irmã? Tá? Então, isso é uma forma de evangelismo. Ok? Amém? Amém. Dúvidas? E também tem uns portadores de necessidade motora, né? Igual nós com demência, né? Nós temos uma amiga e ela teve um AVC de tronco. O AVC de tronco, e o AVC ele dá de um lado do cérebro, dela foi os dois lados. Então ela ficou totalmente sem, não fazia nada. Aí a misericórdia de Deus, as orações, o médico falou assim, olha, a sua vida, dona Maria José, é um milagre, porque não era para a senhora vegetar. E hoje ela anda de cadeira de roda, se movimenta um pouco, tudo, mas a gente trouxe ela aqui, né, na igreja e tal. Só que assim, é uma mulher que tem uma palavra,
tem uma oração assim que Vai, você, sério, né? né? Que Deus livre. E aí eu comecei a perceber que o quão incapazes nós somos, porque até o próprio Brasil não consegue andar com cadeira de roda nas calçadas, Ônibus, principalmente. os lugares que você tem assim para subir não tem rampa. E aqui, por exemplo, nós não temos rampa, tivemos que pegar na cadeira de roda para colocar ela aqui dentro. E isso tudo são coisas que a gente precisa também de estar atento, porque às vezes você evangeliza uma pessoa cadeirante e o cara fala assim, pô, mas é tanta confusão para chegar até lá na igreja e tal, porque Até acaba desanimando, né? desanima. É. Por isso que a gente tem que se preparar, gente, para isso tudo, tá? Porque quando se fala em EBD, né, a gente vê aqui, o comentarista aqui, ele foi bem enfático em trazer assim a realidade, a fundação da EBD, como é que a coisa ela funcionava na época de Jesus e qual é o nosso desafio hoje. Tá? Isso aí é bom porque nas diversas igrejas aqui, várias denominações, a gente começa a levar para tentar mudar o quadro, né? Para tentar ir. Então, gente, vamos aqui para os nossos exercícios da primeira unidade, né? Todo mundo já fez, vamos só. Capítulo 1, unidade 1, o processo de educação, da tribal até os nossos dias. Capítulo 1, no Antigo Testamento, a educação e a consolidação de uma nação. Marque com X as alternativas verdadeiras. Por exemplo, leitura da Bíblia numa perspectiva pedagógica indica que, aí vem aqui, Deus não estava preocupado com o desenvolvimento do ser humano. No caso é falso, não marca nada. 2. Deus foi o primeiro professor por excelência e estava interessado no desenvolvimento do ser humano, do homem, em todas as áreas e sentidos. Verdadeiro, né? No caso X. O ensino no Antigo Testamento era muito importante para os judeus. Sim. Verdadeiro. Moisés chama a atenção do pai para a responsabilidade de educar seus filhos na dinâmica da vida em família. Verdadeiro. No caso X, né? É o X. Aí o 2. A metodologia do ensino utilizado pelos hebreus. Assim, eu não sei se eu Moisés chama a atenção do pai. O que eu entendi, assim, Moisés chama a atenção do pai dele para a responsabilidade de educar seus filhos na dinâmica da vida em família. Os líderes. No caso aqui é os líderes, do pai é o dos líderes. Ele falou nas aulas dele. Não seria no caso Joquebed, né, que era o pai dele, mas ele chama atenção no caso dos líderes, dos subordinados deles, para poder aplicar o ensinamento dentro das tendas. Aí no caso aqui é X, né, verdadeiro. Isso vai cair na prova, que ele falou tanto disso. Ô, glória! Fala aí pra eu marcar a estrelinha aqui então, hein? É o bizu. A metodologia de ensino utilizada pelos hebreus se baseava na moralidade e contava com diversos recursos que são. Aí vamos lá, repetição e revisão, o diálogo, as perguntas e respostas. Sim, é isso aí. Memorização de texto por meio da leitura em voz audível. Sim. Atividade de copiar e recopiar as passagens da lei com precisão. Sim. O uso de provérbios e parábolas. Sim, também. Sim, também, vai. Por que o sim, gente? Porque na monarquia, isso aqui, assim, a lei sim. Mas no período da monarquia eles usavam muito questão de provérbios e parábolas em si. Então isso aí para fundamentar a questão dos ensinos deles, entendeu? Aí o 3, na educação hebraica, o ensino da religião se mescla no cotidiano da família. Pode-se observar isso quando? Aí vem o A. As crianças não participavam das festas anuais. Errado. Né? As crianças e os pais participavam das festas anuais. Sim. As crianças já sabiam falar, repetiam as orações e os cânticos. Sim. As crianças conviviam com símbolos e práticas religiosas. Sim. Era o foco dos ensinamentos.
Isso aqui, gente, é o que fazia a diferença dos judeus em relação aos outros povos. Por isso que o povo de Israel até hoje é o povo mais inteligente do mundo, porque eles aprendem em casa. Aí o 4, as sinagogas surgiram no 5º século antes de Cristo, no período do cativeiro babilônico, para suprir a carência do ensino da palavra de Deus para os adultos e os seus filhos daquele tempo. E eram utilizados para diversas atividades como centro da vida social dos hebreus, ou seja, conversar, discutir assuntos importantes, estudar e orar. Sim. Escola bíblica, casa de cultos e escola pública, onde a criança recebia instrução religiosa. Sim. No sábado, continuam aulas de instrução religiosa para os meninos de 10 a 15 anos de idade. Sim. Nas manhãs de sábado não havia a principal reunião de ensino para jovens e adultos. Aí não. Essa C aqui é até forte. Por quê? Como eles estavam no exílio, na Babilônia, né, na Síria, então o sábado ele utilizava para poder pegar pesado com as crianças de 10 a 15 anos. Era um ensino muito sólido. Ao capítulo 2. No período interbíblico, né, aqueles 400 anos aí em que não houve profecia, a educação e preparação para o advento do Messias. Aí marque com um V, alternativa verdadeira, e F é falsa. Aí a primeira. A Grécia teve seu apogeu nos 20 que marcaram, nos 20º no caso, né, que marcaram as mudanças ocorridas nos campos das artes, da literatura e da filosofia, fizeram surgir a necessidade de elaborar teoricamente o ideal de formação do cidadão, que deixou de ser considerado um depositário do saber da comunidade para ser elaborada a cultura da cidade. Falso. 2. Na política da expansão adotada por Alexandre o Grande, explica por que partiu da Grécia os mais conceituados centros de cultura. Assim, ele leva os povos vencidos à cultura e às artes gregas, condicionando os povos conquistados a aprender o grego,